Meus irmãos, a paz do Senhor, paz seja convosco, o Shalom. Estou aqui diante de uns homens de Deus aqui abençoados que conhecimento no hebraico, teologia, e nós estamos aqui para fazer uma abordagem no dia de hoje a respeito do tema, a qual nós fizemos uma chamada semana passada a respeito do Halloween. E antes de nós estarmos apresentando aqui os nossos pastores, que faz parte aqui da mesa, eu já convido você mais uma vez a participar conosco aqui através do canal de YouTube Vigília Vasos Escolhidos. E hoje estamos na mesa hoje aqui do testemunho, trazendo uma abordagem mais aprofundada sobre este tema, que se trata do Halloween. A gente sabe que é muito antigo, uma tradição, uma cultural de anos e anos, e a gente vai fazer menção nesta mesa teológica aqui. Hoje a gente recebe o pastor Djalma de Jesus, meu amigo, pastor. Seja bem-vindo aqui a essa casa mais uma vez. Eu que agradeço, presbítero Vando, obrigado aí pela oportunidade de poder trazer conhecimento, trazer luz, dividindo a mesa com um grande amigo também, pastor e professor Antônio Carlos Rosa, de longas datas, e é uma alegria, uma satisfação estar com vocês. É isso aí. Pastor Antônio Rosa, seja bem-vindo nesse dia, é um prazer tê-lo aqui, e hoje nós vamos pegar em profundidade a trazer o que verdadeiramente significa Halloween para nós. Seja bem-vindo. Boa noite a todos aí, a paz seja com todos aqui. Agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui, né? Também testificando, testemunhando e trazendo luz às coisas que estão escuras, né? E também uma oportunidade muito grande de estar aqui com um grande amigo, o pastor Djalma, também teólogo, professor também, pastor titular. E é um prazer muito grande, então, estar aqui novamente e vamos que vamos aí para... Vamos para frente. Então, glória. Eita, glória. Então, vamos. Sem perca de tempo, eu só vou convidar você a se inscrever e participar conosco aqui do canal Vigília Vasos Escolhidos. Se inscreva e participe sempre conosco. Nós estaremos sempre trazendo um tema relevante aqui em debate, ou então, às vezes, através do ensino. Mas hoje nós vamos fazer uma parte mais debatendo sobre esse tema que a gente se vê na virada de outubro para novembro, muitos lugares comemorando, fazendo, e nós vamos falar a respeito de onde vem essa tradição, o que ela representa e para nós cristãos como podemos enxergar. Diga aí, pastor Antônio Rosa, pastor Djalma de Jesus. Começa pelos mais velhos. De onde vem essa tradição de Halloween, pastor Antônio Rosa? Na verdade, isso é uma cultura dos celtas, né? Que há 2000 anos já antes, eles já tinham essa cultura, né? E eles faziam sempre no dia 31 de outubro, né? Onde eles terminavam as colheitas e começava ali o inverno, né? Começava o inverno, e como o inverno era muito tenso, eles entendiam que nessa virada de 31 para o dia 1º, o véu que separa os vivos dos mortos ficavam mais sensível, e aí os mortos vinham a conviver com os vivos, né? Os mortos faziam essa passagem aí. Então eles tinham essa cultura e esse entendimento. E aí, né, por isso que existiam as fantasias e tal, essas coisas todas, porque eles diziam que com as fantasias, se fantasiava de morte, de defunto, essas coisas todas, eles se camuflavam e não eram reconhecidos por esses espíritos aí que vinham de outros lugares. Eles tinham esse entendimento aí, né? Certo. Então a origem é aí com os celtas, né? Isso. E essa dedicação, essa festa, igual o pastor fala a respeito de doces, essas coisas que ele fazia, isso aí surge como, pastor Djalma de Jesus? Então, a cultura, ela migra, né? Como Sim. bem disse o professor Antônio,
que nasceu lá na Irlanda, né, os dos celtas. Então você via que era algo mesmo que eles tinham, até de uma forma religiosa mesmo, né, que eles cultuavam mesmo, eles sabiam mesmo, e tinha também essa questão de espantar os espíritos, até colocar nas casas, colocar algum tipo de apretexto para poder tentar afastar os espíritos malignos, aquela coisa toda de possessão. E a grande questão é quando chega nos Estados Unidos. Certo. Porque quando está ainda lá em Celta, na Irlanda, que é algo cultural, ou seja, vamos falar assim, o Halloween raiz na Irlanda, né, tinha a questão da colheita, por isso que aparece a abóbora, né, essa questão para iluminar, então tem toda uma questão cultural e cultural deles. Quando a Irlanda passa por uma praga muito importante, isso aí está nos livros, você pode pesquisar, A peste a negra. peste, toda aquela questão toda, e eles eram muito agricultores na questão de batata. Certo. Então, quando chega uma praga, não sei se vocês sabem, mas a praga ela é sistêmica. Ela pega a lavoura toda, que você aí tem que incinerar, fazer um monte de coisa. Só abrindo um parênteses aqui, tem uma planta aqui no Brasil chamada murta, que ela foi proibida de ser vendida no Ceasa, porque ela ataca as lavouras de laranja, de limão e de mexerica. Então ela foi proibida. Pra você ver Repete como aí, como que é o nome uma da? planta chamada murta, que todo mundo Sim. gosta. O Ney trabalha nos condomínios, ele vê por aí. São as cercas vivas, por exemplo, né, que a gente usa para fazer divisão de piscina, ruído de rua para casa, aquela coisa toda, né? Isso na agricultura. E ela tem uma praga nela, que é um hospedeiro, que acaba passando para pé de limão, laranja, as cítricas, né? Então está sendo proibido, você não acha mais no Ceasa, é só no contrabando mesmo, por assim dizer, né? Porque quando pega, olha só que interessante, quando essa praga pega na planta, na árvore, ela não dá mais fruto. Misericórdia. Não dá mais fruto. Então você tem que queimar, aí você tem que trabalhar a terra, deixar a terra descansar, toda aquela questão. E na Irlanda houve essa questão da praga nas batatas, e aí eles vão migrar para os Estados Unidos, para a América. E aí chegando, acho que foi 1845, eles migram para os Estados Unidos, e aí é aquela questão, né? Se você sai de uma cidade sua, você leva não só a sua família, não só a sua roupa na bagagem, você leva a sua cultura. Sim, sim. Né? Você vai chegar, você é aqui de São Paulo, mas você vai chegar e eu quero morar no Japão. Chegar no Japão, você vai querer fazer uma feijoada, alguma coisa, porque você quer importar a sua cultura. Chega nos Estados Unidos, eles começam a conviver, começam a procriar, e aí os Estados Unidos observam também essa miscigenação de cultura, só que quando chega nos Estados Unidos, não chega com essa questão cultural, por assim dizer. Sim. Aí eles mesclam, né? Hoje você vai ver as escolas de inglês, por exemplo, fazendo a parte do Halloween, mas é mais marketing. É mais para poder fazer intercâmbio, é mais para mostrar mesmo ali, é uma questão cultural para atrair os jovens, né? Porque hoje quem quer estudar mais o inglês é os jovens. Mas raiz mesmo, a questão do Halloween é na Irlanda. Certo. Hoje é uma questão cultural. E aí quando chega nos Estados Unidos, meu amigo, Estados Unidos importa para tudo quanto é lugar. Então, Canadá, que é fronteira, aí você pega México, né? E aliás, no México, só fazendo uma adendo, eles também fazem essa questão do Halloween deles, mas juntamente com o Dia dos Mortos. Dias dos Los Mortos, né? Que aí eles cultuam a caveira, tem toda uma questão de cerimônia para a questão da morte lá. Mas o Halloween, eu acredito que para a cultura cristã, no meu modo de ver, como pastor, eu acho que ela não é bem-vinda. Nós vamos poder falar mais sobre isso daí no decorrer do nosso bate-papo. Maravilha. Então vamos lá. Até aqui, igual o pastor explicou aqui, o pastor Antônio também explicou, mas vamos lá, até aqui é um evento cultural, né? Igual o senhor falou, parte ali da Irlanda, onde nasce é na Irlanda. Aí eu estava aqui antes conversando com o pastor Antônio, aí entra aqui a pessoa do Jack, você viu lá a história do Jack? Sim. Aí acendia, aí vai lá nos Estados Unidos, aí abrange ali México, França, impacta tudo aí, até aqui está tranquilo. Mas quando nós vamos entrar depois, que o pastor fala ali que eles intercalam entre o dia do Halloween e depois o dia dos finados lá, dos santos, né? dia de todos os santos, Todos os santos. isso. Até aqui estava tudo bem. E agora, quando entra o paganismo, pastor? Quer falar? Agora vai entrar o paganismo, né? Que em vez até ali era cultural e religioso.
Até ali, igual o pastor Djalma trouxe aqui, só que a partir dali vai começando a funilando e vão começar a trazer essas mudanças, igual quando o pastor fala dos Estados Unidos, que chega lá, que diz que tem bastante abóbora também, que não tinha um nabo, ele coloca a vela dentro Da abóbora, aí dá esse efeito que a gente vê até aqui no monitor. Que isso não tinha na Irlanda, tá? Sim, Essa caricatura aí não isso. tinha, mas... Pode mandar. Aí agora nós estamos entrando numa cultura que vira um paganismo no geral, não é isso? Não é assim? Exato. E então, quando chega nos Estados Unidos e essa cultura, e a igreja, né, com todo respeito à igreja católica, ela tinha o hábito, né, de agregar todas as coisas. Você viu que aquilo ia dar ibope, aquilo... Sincretismo, né? Exato. E aí eles... O que eles fizeram? Quando o Papa Gregório III, ele chegou e instituiu esse Halloween, né? Como Hallow Day, né? Que falava que era o Dia dos Mortos, né? E, na verdade era na véspera, né? Que era no dia 1º, e no dia 2, que era o dia do finados, que a gente tem isso até hoje aqui, né? Acabou virando... acabou alastrando para o mundo todo, né? Mas acho que o grande problema disso tudo é essa cultura irlandesa, né? Ela acabou dando aquele entender que os espíritos, e tanto na cultura lá dos celtas, né? Tanto os espíritos bons quanto os maus, eles passavam por essa passagem nesse dia. Então, dá a impressão que esses espíritos maus, eles iam nas casas, por isso que o pessoal coloca essas imagens nas casas e tal, né? Inclusive a questão da abóbora que está ali, né? Que foi o Jack que começou com esse negócio, ele abriu a abóbora e colocou a vela dentro, né? E tem até um ditado que diz que ele enganou o diabo com isso, que era que o diabo passou. Tem uma cultura que diz que ele enganou o diabo com essa abóbora aí, por isso que ela ficou tão famosa. Essa abóbora aí. A ideia da cultura, a gente precisa ver essa questão do abismo cultural, né? Porque todo mundo tem cultura. O brasileiro tem cultura, o japonês tem cultura, e acho que não... meados ali de junho, julho, eu falei sobre festa junina, né, num outro podcast. E eu estava falando justamente sobre essa questão da cultura, né? Até onde a gente pode se misturar com a cultura de outro país? Até onde a Bíblia permite. Né? Então é mais ou menos nesse entendimento. As pessoas costumam dizer assim, não, nós temos que obedecer toda a autoridade instituída por Deus. Isso é verdade? A primeira parte é que Deus manda. Mas até onde? Até onde a Bíblia manda. Porque assim, não é porque a Bíblia está dizendo que eu tenho que ser obediente à autoridade, e se essa autoridade ir contra os princípios de Deus, eu tenho que obedecer? Então esse é o ponto de atenção. Então, quando a gente fala de cultura, né, então a questão do Halloween na Irlanda é cultural, né, tem a questão dos mortos, aquela questão toda, como o Ney falou, né, da questão do véu se rasgando e aquele submundo adentrando no mundo material, tem até filme de ficção sobre isso daí. Isso é uma coisa. Quando eu falo que chega nos Estados Unidos dá uma mudada, porque perde um pouco do sentido que era da Irlanda e passa a ser uma coisa mais folclórica, uma coisa mais de feriado, mais de evento. Isso daí é importado para os países, e também no Brasil não ficou diferente. Então, aonde que é meu ponto de ruptura aí na cultura? Primeiro, o que a Bíblia diz sobre isso daí? Eu, como cristão, na orientação dos meus filhos, ou também de filhos dos meus irmãos na igreja, o que eu devo me atentar? Fere a palavra de Deus? Se a resposta é não, então não tem problema. Porque, por exemplo, você é da onde que você falou? Que estado? Pará. Do Pará. Sim. Vamos supor que lá no Pará a cultura seja comer galinha truncada. Sabe o que é galinha truncada? Galinha que puxa pelo pescoço e o sangue não escorre? Sim. Vamos dizer que todo mundo coma lá. É uma cultura. Aí eu, cristão, aqui de São Paulo, pego o avião, o ônibus, sei lá o que, jegue, e vou lá para o seu estado. Chego lá, você me oferece, você serve lá na mesa, e você fala o que é. E aí você fala assim, não, aqui é galinha truncada e a gente come aqui porque é cultural. Eu vou olhar aqui, eu vou ver que é uma questão cultural mesmo, todo mundo come, todas as casas comem, só que qual é o meu posicionamento? Eu posso comer? Não. É cultural,
mas fere os princípios da Bíblia. Agora, se a Bíblia não dissesse nada a respeito de carne sufocada, né, porque a galinha truncada é uma carne sufocada, Sim. o sangue não escorreu, né? Não é pecado comer galinha, o pecado é comer galinha destruncada. Então, se a Bíblia fala que eu posso, eu posso. Se a Bíblia fala que eu não posso, eu não posso. Então, eu acho que a grande questão dessas festas, não só o Halloween, mas até Páscoa, eu não sei porque que as igrejas fazem Páscoa, que não é no modelo da Bíblia. Eu não entendo até hoje. Certo. Né? Ensina as criancinhas lá a pintar coelhinho, dar chocolate, eu não entendo, mas tudo bem, é outro assunto. Então, quando a cultura ela bate de frente com a Bíblia, que é nosso manual de regra de fé e prática, aí eu tenho grandes dificuldades. E a gente vai soltar alguns textos aí na mesa para depois a gente Certo. desenrolar melhor essa ideia aí. Então vamos lá no véu, pastor. Quando fala no véu, Halloween, ele está inserido um ocultismo para nós cristãos, baseado em quê? A Bíblia também diz que quando o véu do templo se rasgou, não é isso? Que antes no Antigo Testamento, no judaísmo, tinha um padrão lá que o sacerdote vinha até um lugar De ano em ano, o sumo sacerdote, e né? o sumo sacerdote aí ele entrava. Sim. E aí o pastor Antônio Rosa começa iniciando sobre o Halloween, falando também que havia essa transição que eles tinham. Então nós estamos falando do Halloween, um ocultismo que nós estamos trazendo aqui à luz da verdade nas Sagradas Escrituras. Não é isso mesmo, pastor? E até eu acho ó, a questão que eu estava falando sobre onde foi adaptado isso, né? Como um Dia dos Mortos, e praticamente você tem quase um culto aos mortos, né? Você tem quase um culto aos mortos. É, e isso virou uma tradição, embora tem coisas que às vezes a gente não consegue assim dar uma explicação muito lógica, porque às vezes é tudo que a gente está falando aqui de cultura, né? Por exemplo, a pessoa vai no dia de finado, você vai lá no cemitério levar alguma coisa lá para um ente seu, tal, né? Na verdade, o seu ente já não está mais lá, né? Então, isso acabou, sabe? Isso vai acabar. E você está até convertendo. Tem pessoas que vai lá conversar com a, né? Chega no Sim. turno, tá conversando, falando o que ele fez nesses dias, tal, conversando ali com, né? Praticamente, assim, é meio que um culto aos mortos, né? E acho que assim isso fere bastante ao cristão ou o cristianismo, né? É, né? Assim mais raiz mesmo, né? Hoje a gente vive num liberalismo teológico, a gente estava até falando antes aí, que muita coisa acabou se adentrando dentro das igrejas, tá? A grande questão de tudo isso, que, por exemplo, no dia 31, a gente cristãos, os cristãos mesmo, ele tinha que tirar isso do meio da igreja, nos casos, e a gente, pô, a gente tem a gente A reforma comemora a reforma. foi certeiro, né? Nossa, a Sim. reforma foi uma coisa maravilhosa. A gente, inclusive, domingo passado, a gente fez um aulão de todo mundo na escola bíblica, né? Foi um aulão só. Todo mundo, todas as salas vieram para ter. E eu falei sobre a reforma. E coisas que às vezes as pessoas nem sabem o que era a reforma. Por exemplo, tem gente que nem sabe que é protestante. Mas aqui, pastor, é onde entra, sim, ó, quando tem muitos cristãos que nem sabem a respeito da reforma protestante, é da mesma maneira. Aqui nós sabemos separar o que é cultural e o que é espiritual, não é isso, pastor Djalma? Sim, O que é que o sim, sim, senhor vê sim. nesse ponto de vista? Não Não, está faltando esse discernir mais? sim, o povo perece por falta de conhecimento. Certo. Por dois motivos, porque não lê e também não há quem pregue, Sim. não há quem ensine, né? Então há essa carência das duas pontas, né? Tanto da membresia como parte da liderança. Mas vamos falar aqui. Em relação à questão do ocultismo, Sim. né? Então, a Bíblia fala que nós não devemos consultar os mortos. Esse é o ponto. A gente não pode consultar os mortos. Quando isso no Antigo Testamento. Ah, o pessoal, não, isso aí é uma cultura do Antigo Testamento. Tá, beleza, vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento, qual é a grande questão? A questão do rico e do Lázaro. Né, que quando o rico percebe que a casa caiu, ele tem a percepção, né? Aí você tratou com Elias sobre o negócio da imortalidade da alma, né? Sim. Então a gente percebe que a pessoa está consciente depois no estado intermediário. Né? Já quebra uma doutrina dos adventistas do sono da alma, né? Sim. Eles vão falar que isso aqui é uma parábola, mas é uma forçação de barra. É fato.
Jesus está contando uma história que é fato. Exato. Deu nome, Lázaro, Moisés, né? Então é uma história real. Quando o rico percebe que a casa caiu, que tipo assim, que tá difícil pra mim, muito calor, muito fogo, muito juízo e tal, e ele fala assim, rapaz, se eu tivesse uma única oportunidade na vida, eu voltaria lá e contava pros meus 5 irmãos, que é o que ele fala, pai Abraão, eu tenho mais 5 irmãos, não sei o que, permita que eu volte lá, né? Qual foi a resposta? Ó, eles têm Moisés, que tá falando da lei, né? Os profetas. Né? E os profetas. Então, é só ele ler. Ou eles, no caso, né? Então é só os seus irmãos pegar a Bíblia no Antigo Testamento e estudar, que eles não vão ir para o lugar que você... Ou seja, né? É importante que a pessoa leia, entenda, para não ir para aquele lugar. Certo. Né? Só que qual é a grande questão? Que quem está lá no estado intermediário, ou seja, vida pós-morte, na separação do corpo e alma e espírito, dependendo de quem for tricotômico ou dicotômico, não importa. Mas quem morreu não tem acesso pro lado de cá. E quem tá aqui jamais também vai ter acesso quem tá lá. Existe uma separação e um muro. Sim. Né? O véu, que você está falando do templo aí, quando ele falou do mundo dos mortos, naquela cultura celta, mas você está falando do véu, é o acesso que nós temos em relação a Deus, Pai das Luzes, inclusive. Exato. Não de um ocultismo. Né? Nós podemos falar mais para frente sobre isso daí. Então, a grande questão para mim que está na questão do Halloween é quando entra essa questão do ocultismo. Por exemplo, fazer fogueira, dançar em volta da fogueira, sabe, tudo isso daí, que as pessoas, não, isso aí é cultural. Não, isso aí é uma dança para atrair os espíritos. Misericórdia. Para atrair os espíritos. Eles fazem uma fogueira, é como se eles estivessem incitando, ou vamos usar a palavra aqui, invocando, né? Eles estivessem invocando os espíritos. Então, os celtas, eles faziam a fogueira, dançavam em volta da fogueira, e aí começava a vir aquelas personificação malignas, né? Diabólica, e isso daí as pessoas, para tentar afastar, se vestia com aquelas roupas ridículas, né? Tudo isso daí por quê? Porque tem essa ideia de que os mortos, os espíritos, estão falando com as pessoas que estão vivas. E qual é a recomendação que Deus deu para Samuel e Saul? Então a gente pode, eu estou falando bastante, a gente pode discorrer depois mais sobre essa questão do ocultismo, mas basicamente é isso aí. Os mortos não podem falar com os vivos e os vivos não falam com os mortos. Simples assim. Veio uma pergunta aqui, eu acho que já foi até respondido. O Halloween tem alguma relação direta com práticas espirituais ou apenas tradições culturais antigas? Dá para melhorar aquela... Vamos melhorar sim. Por exemplo, então? para testificar aqui o que Sim. o que o João estava falando, Deus já tinha deixado isso escrito em Deuteronômio 18, né? Verso 10, né? 10, 12, que diz assim: não se achará no meio de ti quem faça passar, presta atenção, quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agüeiro, né? Nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, né? Que é consultar os mortos, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todos aqueles que fazem tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações, o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Tá? E Deuteronômio 18, 10 e 12. Muito então, bom. Quer dizer, antes disso tudo, já tinha essa cultura de dançar em volta da fogueira para invocar os espíritos. Sim. Né? Entendeu? Então, o que o Senhor já estava falando para o povo dele não fazer aquilo. Certo. Né? Então, tem esse impasse aí hoje com a igreja e todo esse ritual, todas essas coisas aí. Então, essa pergunta que o telespectador manda aqui, pastor, a prática que eles têm, que é uma prática espiritual, ou apenas tradição cultural antiga? Quando a gente está falando de ocultismo, né? Isso às vezes as pessoas têm o hábito de dizer que isso não importa, isso não tem nada a ver, né? Mas isso tem tudo a ver, né? Às vezes você fazer rituais que às vezes você acha que não tem nada a ver, às vezes traz grandes coisas. Por exemplo, quando o pessoal fazia todo esse ritual, eles abriam uma brecha, né? Você abre uma brecha, tá? E a Bíblia fala quando assim, a gente estamos dentro de
vamos dizer assim, vou até falar um pouco aqui da teologia aqui como é que fala, da libertação. A gente vive dentro de um globo onde o Senhor, eles nos coloca lá. Eu até vi um satanista falando que ele diz assim, ó, que, por exemplo, os cristãos, ele vive dentro de uma bolha. E, por exemplo, para a gente poder acessar eles, sabe o que a gente faz? Fica lançando coisas para tentar tirar ele lá de dentro. Porque enquanto ele está lá dentro, a gente não consegue tocar nada dele, em nada dele. Mas a gente faz coisas, vai fazendo, para conseguir tirar eles de lá. A hora que tirar de lá, a gente consegue tocar. Então é mais ou menos isso, né? Esses rituais, essas coisas, as pessoas vão dando brecha, porque uma coisa ela vai puxando a outra. É a mesma coisa que você tem um hábito de contar uma mentira aqui, quando você conta hoje, quando é à tarde, você pede perdão a Deus. Passou no outro dia, você vai fazendo isso 3, 4, 5 dias, daqui a pouco você já não pede mais, é que já vira uma rotina para você. E vai se intensificando, Daqui a pouco, é aquilo que tem muito crente que já está enfeitando a casa dele, já está colocando abóbora lá. E se chegar mais algum que entende de um ritual, já faz até um ritual na casa dele e vai levando, e assim vai. E a grande questão também, aproveitando essa fala do Ney, é o relativismo, né? Porque eu até entendo a pergunta da pessoa que fez aí, quando fala a questão cultural, porque assim, conforme vai passando o tempo, as pessoas vão perdendo também aquela ideia inicial, que era cultural, em volta da fogueira, a invocação mesmo dos espíritos, né? Porque, como o Ney começou na fala dele, era o final do verão, início do inverno, e mais, era a comemoração do Ano Novo dos celtas. Exatamente. Sim. Então, para eles, na cabeça dos celtas, tinha toda uma conotação espiritual, até mesmo para abençoar a próxima colheita. Então, quando você pega os primórdios lá de trás, vê que é uma questão cultural. Vai passando pelas gerações e também pelos países, eu até acredito que hoje parte dos americanos, não só também dos americanos, mas dos brasileiros, por exemplo, você falou que aqui nos bastidores que você vai em alguns condomínios tá cheio, né? Sim. As pessoas fazem porque acham bonito, mas nem sabem o porquê. Não sabe o que é. Se você perguntar, hoje a nossa proposta é falar sobre o Halloween, se você perguntar o que significa a palavra Halloween, a pessoa não sabe. Ela pegou a música chiclete. De tanto você ouvir, daqui a pouco você tá cantando caneta azul, azul, caneta, sei lá. E se né? envolveu em profundidade. Então, aí ela tá fazendo parte de uma cultura que nos seus primórdios e na sua raiz tem a ideia do ocultismo, da invocação do mal, da bruxaria, daquilo que o Ney leu em Deuteronômio capítulo 18, que Deus abomina veementemente. Não é só a bruxaria, não, porque hoje tem como é que fala? Grupos de bruxas no Brasil, que as pessoas falam, isso aí é apenas um estilo, é apenas um gosto, é apenas um segmento. Mas o que está por trás? O que vem na raiz? Então, por exemplo, nós como pais e como cristãos, a gente tem que estar bem atento a isso, para que essa cultura, porque dentro da cultura também tem a questão da mensagem subliminar. E o diabo, gente, a gente não pode perder de vista o fator principal aqui nessa questão do ocultismo, o diabo. Por onde que ele entra? Né? Pra vocês terem uma ideia, cheguei em casa hoje, tô lá revendo algumas coisas e tô antenando lá na sala vendo meu filho assistindo um negócio lá. E a menina soltou um negócio, você ouviu o que ele falou? Quem? O nosso amigo. Só que tá falando de um amigo imaginário, só que um menino que já morreu. Então, aí eu falei pra minha esposa, amor, já corta. Porque meu filho tem 12 anos, ele não tem esse discernimento. Se a professora falar assim, vamos fazer uma festinha de Halloween, desenha aqui uma Halloween, ele vai desenhar uma abóbora, ele não tem conhecimento. Só que quando ele chega em casa, ele diz, pai, e sobre isso aqui? Aí cabe eu ir lá e falar assim, assim sim diz a palavra de Deus. Então eu creio, respondendo talvez aí um pouco o nosso irmão que perguntou, muita gente entra nessa sem saber. Por ser questão cultural onde que as famílias fazem, a gente sabe que as pessoas gostam desse negócio de festa, né? Elas gostam de comemorar. Só que a grande questão eu estava falando da carne sufocada, eu vou fazer o contrário. Se eu chego na sua casa e você não me fala o que é, e eu como, eu não peco. Porque a minha consciência não foi ferida. Sim. Entende? Mas a partir do momento que você falou o que é, e eu sabendo que não pode e eu como, aí é pecado. Então, a ideia é tipo assim, eu cheguei na sua casa, você tá servindo lá chorizo lá, melado de sangue, eu não sei o que é, nos molhos, eu vou comer, vou dar graças a Deus, tá tudo bem. Agora,
quando você chega e fala assim, ó, é feito assim, 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 então eu vejo que as pessoas, se eu tô comprando alguma coisa no mercado, e aí eu sei que o dono daquele mercado, ele é um traficante, ele é um pedófilo, ele é alguma coisa, eu deixo de comprar. Porque agora eu sei, eu tomei conhecimento. Mas enquanto eu não sei, e a gente não sabe de tudo, a gente não sabe para quem a gente trabalha. A padaria que eu tomo café, eu não sei, o fornecedor ninguém sabe. Então a gente não peca. Agora, a partir do momento que a gente está aqui numa mesa de debate, né, de explanação da questão do Halloween, nós estamos falando sobre ideias ocultas lá do Celta, há mais de 2000 anos atrás, que era um portal que invocava, que tinha dança no fogo ali para invocar os espíritos, para abençoar. Peraí, os espíritos que abençoavam e outra. A questão das comidas, a gente não falou dessa questão de bater na porta doces de travessura. Doce e travessura. Era justamente que as pessoas. Nos Estados Unidos popularizou isso. O trick of like, alguma coisa assim, de doces ou travessura, de bater na porta e pedir doce. Mas na cultura celta, eles deixavam oferendas. Era um pãozinho. Pãozinho, Era. entendeu? Sim. Dependendo do que fosse. Colocava lá na porta, aí, dependendo do humor da entidade, me permita ridicularizar. Dependendo do humor da entidade, chegava na porta, eu gosto desse frango aqui, então eu não vou entrar nessa casa. Oferenda é isso, para acalmar os espíritos. Porque vai que o espírito tá nervoso e ele entra na minha casa, né? Então, tinha toda essa questão ritual. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque na sutileza o ocultismo vai entrando. Hoje, você dá um Google aí nos YouTube, você vai perceber que tem comunidades de Halloween, são satanistas mesmo. Certo. Entende? Esse pãozinho chamava-se o pão da alma. Misericórdia, Pão da já alma, caminhava para a morte. Chamava pão da alma. Então, por exemplo, por isso que chegava hoje, né, as crianças falam, é doce ou travessura, né? Mesma coisa que você faz a oferenda para que o espírito não entre na sua casa. Então tinha esse pão que era o pão da alma, que você deixava de oferenda para que esse espírito não entrasse dentro da sua casa. Então, às vezes, as pessoas fazem todos esses rituais sem nem saber o que é. E, às vezes, não proíbe as suas crianças. Exatamente. Porque não sabe o que é. Não sabe o que significa. Doce ou travessura, assim, o que ele fazia? E outra coisa também. Tinha até uma tradição que dizia assim que aquele pãozinho era uma oração. Para que essa oração detesse aquela entidade que talvez ia entrar na sua casa. Né? Então, às vezes, até induz as crianças a fazer isso, sem ao menos saber do ritual, do significado que é tudo isso. Acho que a maioria das pessoas não sabe, né? Até agora. Misericórdia. Você, pai de família, igual nós aqui, eu pelo menos vou. Nós vamos abordar agora, vamos entrar mais profundo agora como nossa defesa da fé, sendo uma pessoa apologética. O que eu vou trazer aqui para os pastores? Nós estamos falando de Halloween, uma festa muito bem organizada, digamos assim, porque eu sou testemunha, onde eu moro, eles fazem muito isso, mas ao mesmo tempo eles são pastores. Eu não sou pastor, mas sou auxiliar de pastor. E eu vou fazer essa pergunta para o pastor Antônio e para o pastor Djalma também responder, cada um com sua tese aqui, ou sua linha de raciocínio, abordando o quê? Falta para nós, cristãos, principalmente nossa liderança, uma melhor instrução para os pais, porque a gente sabe que tudo isso aí vem de pedidos, os filhos, pai, eu quero vestir uma roupa, eu quero organizar dessa maneira, e são pessoas que investem caro. O que o pastor Antônio Rosa e o pastor Djalma pode falar a respeito disso aqui na nossa posição apologética, de defesa da nossa fé em meio a um Halloween que a gente sabe que é ocultismo, é uma coisa disfarçada para induzir, ou seja, não está nem abrindo portais, já abriu portais para que o inimigo entre com estratégia na nossa família. Então, acho que o Djalma foi bem feliz quando ele disse que até que ponto eu posso ir, né? Até Sim. onde a Bíblia me permite ir. Então, assim, para nós cristãos, você tem que ter esse limite. Para ter esse limite, você tem que ter esse conhecimento. Tá? E, na verdade, assim, da mesma forma que você se prepara, por exemplo,
dentro do seu trabalho, você se prepara financeiramente para dar um bom cuidado para sua família, sabe? Para dar uma boa instrução para os seus filhos, formar os seus filhos, né? Para a vida externa. Aí você também tem que formar o seu filho dentro de uma vida cristã, sabe? Buscar saber das coisas, buscar conhecimento, criar seus filhos dentro do cristianismo. Não simplesmente às vezes, acho que uma das coisas que eu, às vezes, falo, às vezes, muito na sala de aula, assim, a pessoa procura conhecimento, sabe? Porque, na verdade, quando a Bíblia fala assim que o conhecimento liberta, não estou falando só de conhecimento, vamos dizer assim, eclesiástico, sabe? Eclesiástico só para a nossa vida cristã. Conhecimento de mundo, né? De mundo, cara. Se você é uma pessoa que você é um estudado, conhecido, poucas pessoas te enganam ou te levam. Você não é levado por qualquer outro tipo de coisa, conversa fiada. Estou falando de coisas externas. Agora, imagine de coisas internas, assim, coisas dentro da nossa vida cristã, sabe? Sim. E aí a pessoa vai falar assim, mas isso são coisas, esses versículos, coisas do Velho Testamento e tal. Mas não é. Em Efésios capítulo 5, 11, ele diz assim, o que diz? Para não participar das obras infrutíferas, das trevas. Ou seja, você não tem que participar dessas coisas. São infrutíferas, isso não vai levar a nada, tá? Olha que Levítico diz aqui, ó. Não vos voltareis para os que consultam os mortos, nem para os feiticeiros, não os que buscam para ficar descontaminados por eles. Aí Deus fala assim, ó, porque eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Você não Levítico precisa 19, né? A referência, né? 19, isso, 19, 31. Isso, quer dizer, você não. Você tem um Deus, você não precisa dessas coisas, né? Que, na verdade, isso que a gente já te falou no começo, eles faziam todos esses rituais para que essas entidades abençoassem o próximo ano, né? A próxima colheita. Aí Deus fala em Levítico 19, 31, no final do versículo, eu sou o seu Deus, né? Então, a gente tem um Deus, a gente não precisa dessas coisas. E, às vezes, a falta de conhecimento, você acaba perdendo seus filhos para essas coisas aí. Né? E, às vezes, depois você vai querer tomar a rédea de volta, já não vai conseguir mais. Ele está tão contaminado, como o próprio versículo diz, que você já não consegue voltar mais. Certo. Né? Pastor Djalma, abre só um parênteses aí, que o senhor trouxe uma fala anteriormente. Ignorância é falta de conhecimento, não é aquela questão do camarada ignorante, é porque a maneira dele se expressar, né? O bruto, comportamento, né? Sim, falta de conhecimento. Quando o pastor citou aí atrás, falta de ignorância para as famílias que acaba trazendo para casa toda essa comemoração. Você sabe como que funciona todo os enfeites, aquelas coisas lá. O que o senhor pode responder? Aí em seguida o senhor pode falar a respeito da mesma pergunta que eu fiz para o pastor Antônio Rosa. Não só a ignorância, não só a falta de conhecimento, mas a falta de posicionamento. Eita Deus. Né? Tem a ignorância, que é quando você não tem o conhecimento. Sim. Mas se fosse só ignorância, eu até dava um ponto, porque ninguém precisa ser mestre. Nem todo mundo é mestre. E a palavra de Deus diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O que é? Exato. Quando a pessoa não... Eu não sabia. Apesar que Deus não vai ter mais ninguém por inocente. Ainda mais no mundo como hoje, né? Mas se fosse só ignorância, estava tudo bem, né, Ney? Porque nem todo mundo é professor, nem todo mundo é teólogo, nem todo mundo é mestre. Por isso que existem as catedras para poder ensinar aquela coisa toda. Mas quando entra a questão do posicionamento, que é envolvido com o relativismo... Não, isso aqui pode, imagina, isso aí é coisa da cabeça, como o Ney falou agora, é coisa do Antigo Testamento, que as pessoas ficam jogando essa, né? Não, vocês são muito ultrapassados, isso aí é coisa do Antigo Testamento, isso daí é tempo da minha avó, a gente tá em 2021, vocês estão falando sobre isso daí e tal, não sei o quê. Então, a falta de posicionamento, o relativismo e os bombardeios da internet que virou terra de ninguém, então veja, quando não se tinha muita informação, o que prevalecia? A doutrina dos pais. E eu não tô falando de pais bíblicos. Sim. Porque a gente tá falando de escola aqui, eu sou de uma época onde o pai olhava feio e o filho obedecia. Eu sou de uma época onde a gente sentava em volta da mesa. Sou de uma época que os pais doutrinavam os filhos, né? Então hoje, quando você tem uma gama de informação na internet, onde os filhos estão... Eu falei pra você, cheguei em casa, meu filho tava assistindo algo, e meu filho é assim, se eu falar pra ele que não é não, ele nem questiona. Só que é uma criança de 12 anos que ainda não tem um discernimento
por certo e por errado. Ele tá se conhecendo ainda, mas eu posso ter certeza, quando o Lucas for casado, ou quando ele pegar uma fase adulta, ele fala assim, cara, isso não pode porque meu pai disse que não pode. E ele vai ver no texto, porque ele é um menino cristão. Ele só não tem Sim. ele não tem a formação ainda, né? Então cabe, essa é a, a, a minha parte, de falar assim, ó, isso não pode. O que acontece, o presbítero Valdo, é que quando isso chega para alguns pais, os pais acabam cedendo. Porque hoje se inverteu um pouquinho. Hoje os filhos estão nos tronos e os pais estão agachados fazendo reverência para os filhos. Por quê? Eu não quero magoar. Porque até esses dias eu estava falando sobre psicologia, até a psicologia que... Eu amo psicologia, gente. Eu estudo também, inclusive, sobre isso aí. Mas a psicologia do passado não é de hoje mais. Por quê? A psicologia do passado mostrava um caminho e não alisava e era mais ou menos como se fosse uma... Deixa eu lembrar da filosofia aqui. Era uma psicologia meio estoica, sabe? É uma coisa tipo assim, ó, faça isso, senão você vai não sei o que, assim, 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 engole o choro. Sim. Hoje é uma psicologia assim, você não pode mais falar com a criança desse jeito, você vai traumatizar. Se você vir com essa abordagem aí, a criança vai nascer traumatizada, ela tem TODs, tem toques, tem não sei o que, tem um monte de coisa. Você não pode falar dessa forma. Então eu percebo que com as informações que entram dentro da nossa casa, e eu sou um homem ocupado, o pastor Ney é um homem ocupado, o senhor também é, o irmão ali também é. Quem é que está cuidando dos nossos filhos mesmo? Quem é que está influenciando a nossa família mesmo? E aí cabe os pais, a igreja, a escola bíblica, o culto das crianças, e lá na nossa igreja lá, os cultos das crianças não é para tirar as crianças do culto para não fazer barulho, não. Lá é ensino mesmo. A gente ensina a Bíblia mesmo. A gente não chama nem de tia, é professora. As professoras, elas preparam ela, tem plano de aula para ensinar as crianças o caminho que ela deve andar. Mas, infelizmente, tem essa questão, o irmão, que os pais eles não estão dando conta de ensinar porque eles estão preocupados com o sentimento das crianças. A outra pergunta eu não vou lembrar aqui. É a respeito do que eu estava falando para o pastor Antônio Rosa, da limitação que existe entre a liderança, a instrução dos líderes. Eu coloquei o senhor como pastor, ele também Sim. pastor, e instruir os membros, principalmente as famílias. A visão que eu tenho, que a gente acaba dando pouca informação. Por quê? Por que eu faço a pergunta? Porque eu observo lá que no meio daquela juventude, os pais participam, são os primeiros. Por isso que eu perguntei para o pastor a Pagam, respeito dão da dinheiro. ignorância. A ignorância. Você vê pessoas adultas lá também fantasiadas de toda maneira. Agora eu vou Entendeu? falar de um ponto de vista pastoral, tá, Sim. meus irmãos? Acho que todo mundo aqui vai entender. É muito difícil para um pastor, eu não vou citar nomes por ética, é muito difícil para um pastor competir com igrejas que fazem balada para jovens. Pastor sério mesmo. É muito difícil. Porque a vibe do jovem é diferente. É totalmente diferente. E hoje, todo pregador, todo pastor, não vou falar pregador, mas todo pastor, porque eu acho que ser pastor itinerante é bom. Mas vamos falar de pastor, igreja, que doutrina a igreja, que todo dia lá, toda semana tem que estar com o sermão e no domingo tem que estar com o sermão lá. Então tem que ralar para poder preparar sermão. Certo. Eu chego a pregar 15, 20 vezes no mês. Então você tem que ter palavra, tem que ter ensino, tem que ler a palavra, né? É difícil para você doutrinar uma igreja, para você trazer um alimento sólido. E aí, quando o pastor está diante da palavra de Deus para estudar, ele vai estar diante de um dilema. Eu preguei domingo na minha igreja, estava falando para vocês aqui, a minha esposa falou assim, rapaz, você tava com machado, hein? Eu falei assim, mas por quê? Ela falou assim, não, porque você pregou um texto que, no começo, pastores, difícil de entender, difícil de ouvir a verdade, é difícil de ouvir. E eu dizia para a minha comunidade, dizia o seguinte, gente, esse tipo de mensagem não é popular, não gera engajamento, não dá like, mas é o que a Bíblia diz. Então, o pastor, o pregador, ele tem que ter essa consciência. Eu doutrino, eu ensino o que a Bíblia diz, ou eu vou na vibe surfando aí no... Porque é gostoso, cara. Tem pregações aí que é gostoso de ouvir, mas é aquilo que a gente estava dizendo nos bastidores aqui, não condiz com a palavra. E aí a gente vai ficar fazendo concessão com o mundo para agradar A ou B, e importa agradar os homens ou a Deus. Sim. Só que aí você toma um posicionamento, eu quero agradar a Deus, porque eu sou cristão. Só que aí quando você começa a pregar, você vai perceber que a sua igreja não vai crescer na mesma velocidade. Alguns irmãos vão se sentir ofendidos e vão sair,
Que falou assim, não, mas imagina que sermão duro da bexiga é isso, e vão sair. Só que assim, pois não. Mas aí, se eu lembro que Pedro disse para Jesus, quando ele tratou forte lá com os discípulos, Para onde então, irei? como uma liderança espiritual, nós temos que pregar sempre a verdade ou tem que restringir um pouco e Não é nem de abaixar um pouco? não é nem de preferência, Ele disse não é nem assim, de não preferência, foi? não. É a verdade, irmão. É a Sim, verdade. Prega a palavra, sim. insista em tempo e fora de tempo. Porque chegará um dia, esse dia já chegou, que não suportarão a sã doutrina. É aquilo que a Sim, gente tá falando. acha que já chegou esse tempo, Já, pastor? já, Estamos vivendo já esse tempo? estamos vivendo, Pastor né? Antônio? Não, a gente tá dentro desse tempo, né? Na verdade, irmão, assim, e a gente já tá. Acho que esse assunto até é um assunto muito importante, porque Certo. a gente já tá dando os últimos passos aí. E eu acredito que a gente vai ver o anticristo na nossa geração aqui, irmão. Eita glória. Entendeu? A caminhar das coisas Sim. e o avanço que ele já foi. O avanço tecnológico, por Sim, exemplo. meu irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. Olha, eu até uns 5 anos de idade, eu não sabia que era uma televisão. Você tá entendendo? Hoje eu falo com a pessoa na China ao vivo. Você tá entendendo? Sim, a Então, distância. assim, A globalização. então, eu vi até um físico falando, quando o 6G estiver no mundo todo, né, que a gente só tem alguns países que tem, não está no mundo todo ainda, o anticristo reina em tempo real o mundo todo. Entendeu? Conectado. Sim, ele reina. Então, quer dizer, por isso que inclusive esse físico falando que em 2030 o 6G já está no mundo todo. Então, por isso que eu estou falando, eu acredito que a gente vai ver o anticristo na nossa geração. Então, assim, não é tempo de brincar, não é tempo de ficar massageando membros na igreja, sabe? Por exemplo, o pastor, ele é responsável por tudo aquilo que está pregando. Não só o pastor, por exemplo, a pessoa que está com o microfone no dia, ele tem autoridade ali, Certo. entendeu? E as pessoas têm que falar a verdade. Eu tenho uma crítica, assim, um pouco meio com as igrejas pentecostais, porque passou-se um tempo pregando só bênção, 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 bênção. Esqueceram de falar, irmão, se você não fizer isso, a sua casa vai cair em maldição. Não é bênção, não. A sua família vai cair em maldição se você continuar fazendo isso. Então, essas coisas foram deixadas de lado. Entendeu? Hoje, que se acordaram. Você vê que hoje o pessoal começou a estudar, que antes nem estudavam. É bênção e movimento. Mas era tudo, acabava Mas aí em ele bênção. se Todo final da contrapõe mensagem contra o acabava em bênção. Todo final da mensagem acabava em bênção. O cara não saía, sabe, com a mão na cabeça falando, Senhor, me ajuda que eu preciso mudar. Entendeu? Me ajuda. Não, a pessoa saía lá, não, a bênção vai chegar. Entendeu? Certo. Então, quer dizer, ficou-se, hoje, né, mudou, graças a Deus mudou e está mudando. Mas, assim, ainda tem muitos que a pessoa, ela não prega duro na igreja com medo de perder o membro. Ela vai perder o membro do mesmo jeito, entendeu? E pro inferno. Pro inferno, que é pior, né? Entendeu? Então, até essa aqui, você vê, a gente tá falando de uma questão de Halloween, que às vezes parece uma coisa que simples, mas não é. Não é, né? Não, você o que tá por trás disso daí, né? você tá abrindo brechas enormes dentro da casa e você, como um pastor, você tá em consenso com isso, entendeu? E você vai dar conta disso. Vai dar conta disso. E trazendo assim, vocês entendem o que vocês podem responder? Existe um limite entre diversão, a pessoa, por diversão, ser inocente ou um comprometimento espiritual? O que vocês podem responder? O Djalma já respondeu essa daí, da inocência. Da inocência. Se a pessoa não entende, Deus não vai condenar ela pelo aquilo que ela não sabia, né? Sim. A questão é, depois que a pessoa sabe. Para você que vai está assistindo esse podcast, depois dessa informação, você vai ter que tomar uma decisão. Ou eu continuo colocando lá a abóbora, colocando as roupinhas na minha casa e levando para o lado do relativismo, não, isso aqui é folclórico, isso aqui é cultural, ou você entende que isso aí tem a ver com o ocultismo, com a feitiçaria, com o espírito, tudo aquilo que abomina, conforme está lá em Deuteronômio, que é o texto que o Ney colocou aqui na mesa. Ou você serve a Deus, o que a palavra de Deus está dizendo, ou você segue a cultura, né? E seguir cultura, meio que Maria vai com as outras, né? Já que é cultura, então vamos fazer porque é cultural. Jesus Cristo também foi em casamento, Jesus Cristo também foi não sei na onde, é tudo cultural. Então a gente precisa tomar cuidado. E fazendo a gente está falando de Halloween, se me permite, fazer um link do efeito e causa, né? Certo. Por exemplo, o Ney
citou Deuteronômio capítulo 18. Mas quando chega na questão do Saul, Sim, 1 Samuel capítulo 28, É. quando ele procura uma necromante, Necromante. tá, é o que tem, Certo. tá condenando ali, o Deuteronômio 18 tá condenando. Certo. E o Saul sabia. Não só sabia que ele mandou expulsar todas as Então não necromantes tem e adivinha. inocência nenhuma. Não tem inocência, ele sabia. É. Como Deus deixou de falar com ele, e o Samuel tinha morrido, ele, na tentativa de tentar, de alguma forma, ter um favor da parte de Deus, foi consultar quem? Uma necromante, que aí aqui é um ponto de debate entre alguns irmãos que diz que era o Samuel, para mim não era, Não. né? Mas você sabe, tem uma linha reformada que diz que eles confirmam ali de pé junto, não, era o Samuel. Para mim não era o Samuel, pra gente ganhar tempo aqui, não era o Samuel, porque o próprio Samuel, Deus não ia cair em contradição na sua própria palavra, né? Então Deus proibiu lá em Deuteronômio, na lei, e agora Deus está permitindo que o Samuel volte do mundo dos mortos para falar com Saul, sendo que Deus não estava mais nem falando com Saul, né? Então Deus estava aceitando a abominação que ele mesmo mesmo condenou. Então é uma Sim. contradição de termos, né? Então Certo. assim, então a gente já descarta, não era o Samuel. E qual foi o agravante? Qual foi o efeito disso daí? A causa eu quero falar com Deus e não estou conseguindo. Então eu consulto uma necromante, ponto. Não pode. Achando que era Samuel, ele foi... E aí é que tá, o professor Ney. Por que você acha que Deus proibiu isso daí? Para o seu povo não ser ludibriado, não ser enganado pelo ocultismo. Porque Deus é o Pai da luz e nele não há sombra de dúvida. Deus ele é verdadeiro, seja todo mundo mentiroso e Deus verdadeiro. E aí, quando o pessoal vai por esse caminho do ocultismo, de magia, etc e tal, cai no engodo do diabo. Então Deus proibiu e agora isso aí tá acontecendo com quem? Com o rei Saul. Beleza, ele fez, consultou, foi embora, achando que era... E então Saul, tô citando de cor aqui, então Saul, vendo que era, ele foi induzido. Porque a mulher tinha medo que se falasse ao contrário ele poderia matar. com Ela foi certeza. induzida. Então ela falou aquilo que ele queria ouvir. Não, é o espírito de Samuel, beleza. O tempo passou, a batalha foi acontecendo, o que aconteceu com o rei Saul? Olha o que Crônicas, né, tava procurando esse texto aqui, olha o que o livro de Crônicas, primeiro livro de Crônicas 10, versículo 13 vai falar desse episódio. Assim, depois de vários anos, hein, depois de tudo tempo que passou, assim Saul morreu por causa de sua transgressão contra o Senhor. Que transgressão? Vamos lá. Pois não guardou a palavra do Senhor e também porque procurou e consultou um médium. Então é mais ou menos assim, para Deus. Beleza, pode fazer aí. Na Isso frente, é forte. lá pastor. opa, é Bíblia, irmão. Envolve tudo nos dias atuais que nós estamos vivendo. Exatamente. As cartas, amantes, tudo o isso. Deus aí, não pastor. só matou, porque aqui eu posso dizer que foi o próprio Deus que permitiu a morte do Saul. Deus não só puniu ele porque ele não matou os amalequitas, que essa era a ordem, Sim. que ele foi uma transgressão, por isso que ele perdeu o reinado, certo? Sim. Não só por esse episódio, mas a bronca de Deus com o Saul foi por essa questão. Que aí ele vai dizer aqui, ó, assim Saul morreu por causa da sua transgressão contra o Senhor, pois não guardou a palavra. O que é guardar a palavra? Espera 7 dias, né? Era 7 dias, né? Espera o Sim. Samuel. Ele não esperou. Samuel. Então essa foi a transgressão. Ele não esperou. Pois não guardou a palavra do Senhor e também, qual foi o agravante? Porque procurou e consultou uma médium. Então Deus falou assim, então agora a casa vai cair pra você. Então olha o desdobramento de quando uma pessoa... A gente tá falando de Halloween, de ocultismo, mas Sim. hoje tem as religiões, é até difícil a gente falar num mundo... me ajuda aí numa palavra politicamente correto. Mas vamos falar de religiões de baixo matriz, né? Não sei se eu posso falar aqui abertamente os nomes, porque hoje a gente é processado por tudo, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Mas religiões que trabalham com ocultismo. Sim. Né, de ler a mão, de não sei o que, de Exato. fazer ali uma coisa com a galinha e tal. Então, tudo isso daí, Deus abomina. Deus Certo. abomina. Então, Não, tá escrito aqui, né? Quando fala não prognosticador, tá dizendo a pessoa que dá prognóstico do futuro, que lê a mão, que lê cartas, essas coisas. e Tiago vai dizer, né, lá na sua epístola, o Tiago, né, vai falar assim, se você não sabe o que vai... A pessoa diz no seu coração, então amanhã nós construamos, ganhamos dinheiro fazendo tal coisa, aí fala assim, ô louco, você nem sabe se amanhã você vai estar vivo. Isso que nós estamos debatendo aqui, na verdade eu estou achando mais, não é nem um debate, a gente está trazendo um ensino profundo aqui para quem está sendo ignorante
Nós não estamos condenando, nós estamos trazendo à luz da Bíblia Cada o um que é a pega o que- verdade. A verdade é a luz que veio de fazer as trevas. Só que a Bíblia diz também que o príncipe desse século Cegou o está entendimento, né, cegando o entendimento. Aí nós estamos vendo tudo isso aqui, o que o pastor Djalma, o pastor Antônio, está trazendo aqui a luz da Bíblia dentro do que é essa festejado Halloween. E o interesse dos jovens por temas sombrios é curiosidade inocente ou vazio espiritual? Essa é boa, hein? as duas coisas. Eu vou deixar para vocês. Eu vou deixar para vocês, sabe por quê? Eu vou tossir aqui nele, desenrola aí, que pra mim as duas. Porque eu vou até acrescentar mais um pouquinho. Porque nós vivemos, pastores, hoje, no meu tempo eu brincava de carrinho. O meu carrinho era feito com uma latinha de sardinha Lata de leite leco. e nós cortávamos a sandália para fazer as rodas. E puxava, brincava e brincava bem. Hoje, a juventude, os jovens, até criança, eles têm tudo o que querem de moderno. Hoje eu acho que os meninos, poucos sabem o que é um pinhão, Isso, o que é uma bolinha de gude. Bets. Isso, Betis. Um pouquinho ainda conhece o chamado pipa, né? Ainda conhece um pouquinho, porque também tem uma época. É. Mas assim, pastor, Carrinho de rolemã. é muito vazio, falta espiritualidade, está complementando, né? Mas só para a gente reforçar. Então, a falta de espiritualidade, ela é o vazio, né? Vazio, isso. Então, uma coisa leva a outra. Eu vejo hoje nos jovens essa dificuldade, sabe? Inclusive, as pessoas que trabalham com jovens na igreja, é um trabalho muito árduo. Acho que os jovens, das piores coisas, quem já foi líder de jovem em igreja, sabe o trabalho que dá. Porque você precisa trazer coisas que prendam ele, né? E às vezes, por exemplo, esses ocultismos, eles atraem mais do que... Na verdade, as trevas atraem mais do que a luz, por conta da nossa carne mesmo caída, né? Sim. Por exemplo, a gente, né, acabou de falar aí que a gente pega costumes de outros lugares, né, cultural. Por que, por exemplo, você lembra quando o Japão veio aqui, que eles assistiram o jogo no estádio? Quando a torcida do Japão saiu, eles limparam tudo. Deixaram a gente... Todos os brasileiros morreram de vergonha aqui lá. Sim. Entendeu? Por que a gente não pega essa cultura? Mas a gente só pega aquilo que é ruim por conta da nossa decadência espiritual, né? Então, às vezes, assim, essa questão, às vezes, dos jovens é muito trabalhoso, né? Eu acho que isso também acho que começa, que nem o Djalma estava falando do filho dele, isso já começa já de berço, assim, sabe? Os pais que têm criança na igreja e tal, né? Né? Inclusive, esses dias eu até falei que a preguiça dos pais vai acabar fazendo que os filhos se percam. Porque, vamos supor, lá na nossa igreja mesmo, a nossa escola bíblica de manhã. A gente serve café da manhã para todos e a escola bíblica de manhã. Os pais não trazem seus filhos, nem eles vêm nem trazem seus filhos. Ou seja, eles não estão preocupados com isso. E sendo que os filhos são responsabilidades. Então, por exemplo, ele chega numa fase que a criança, quando chega na adolescência, quem tem filho adolescente sabe o trabalho que dá. Então, quer dizer, é uma coisa ali, ele já está naquela transição de saindo criança para aquela pré-adolescência, entrando na adolescência, que o mundo fica tão atrativo, as coisas ficam tão atrativas, né? Você pode ver que quando uma criança brinca, ninguém quer ser o polícia, todo mundo quer ser o ladrão. Né? Não é? Verdade. Todo mundo quer La ser Casa ladrão. de Papel. Porque ser polícia tem que seguir regras. Entendeu? E ladrão não tem regras. E o ocultismo não tem regras. Entendeu? E a luz tem regras, porque todo mundo está vendo, que está claro. E dentro das trevas, não tem regra, ninguém está vendo nada. E a luz transmite o caráter de Deus. Pode fazer o que né? quiser, entende? Então, Sim. esse é atrativo que envolve os jovens. Tá? Então, assim, acho que esse vazio é falta de espiritualidade, assim, sabe? Eu sei, hoje em dia está até difícil se achar líderes na igreja, que ninguém quer trabalhar mais. Há uns anos atrás, o pessoal brigava por cargo. Agora, hoje, o pessoal briga porque não quer cargo. Então, né, eu acho que, assim, que as pessoas que têm essa vocação, sabe, de trabalhar com jovens, né, inclusive isso também serve para os pais, sabe, se preparar melhor para criar seus filhos espiritualmente, sabe.
Sim. Ele tem que se preparar melhor, não levar achando que ele só vai na igreja de domingo, tem uns que só vai de ceia, na verdade, e depois chega no dia do acampamento, só manda seu filho para acampamento, E paga lá e acha que e tá paga, e perdendo, tá né? pago, e acha que aí, não, existe todo um Certo. envolvimento, né? Todo um Verdade. envolvimento E nisso. aí, meu pastor Djalma? Não, mas não concordo plenamente com o que o Ney falou. E assim, não dá pra gente também fincar uma estaca dizendo que é isso, né? São várias coisas, são vários fatores, né? Inclusive, a transição da palavra de Deus. A gente estava falando aqui nos bastidores de quem é que manda, na verdade, né? Quem é que manda? É o filho ou é o pai? Então hoje nós temos pais, conheço, pastores, que falam assim, cadê seus filhos? Não quiseram vir. Mas quantos anos tem seu filho? 13. Como assim? Então, parece que os pais perderam um pouco da autoridade ou da moral, ou sei lá o quê, que é os filhos que mandam. Não, pai, hoje eu não vou no culto. Por isso que eu falo, eu sou de uma época, acho que quanto tempo você é cristão já, né? 25. 25 anos. De uma época que o pai, minha mãe fala, você vai, e vai, e vai. E louvado seja Deus por essa educação. Que minha mãe tirava do campinho de futebol, você vai pro culto e se não fosse a cinta, ela comia, irmão. Então não tinha. Ou seja, a gente foi forjado na responsabilidade de entender quem é Deus, de amar Deus. E olha o resultado. Você pega a geração Y, Z, essa daí que tá entrando agora, e compara com a nossa. Sim. Em todo sentido. No conhecimento, o jovem não se compara com a gente. No trabalho, não se compara com a gente. Eles podem ser melhor desenvolvidos na tecnologia. Mas estou falando de conhecimento. Conhecimento mesmo de mundo, de cosmologia. Né? Não se compara com a gente. Temor a Deus. Nós já fomos jovens. É outra pegada. Hoje os jovens não sabem Bíblia. Aliás, hoje os jovens não levam a Bíblia. Isso aqui, ó. O Smart. É fácil, tudo bem. Desde que leia. Né? A pessoa só tem a Bíblia no celular, leia. Né? Mas assim, voltando aqui para a questão da transmissão. Então não é só um ponto, são vários. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, qual era o papel, a função de um pai judeu? Você estuda cultura judaica? O Ney também é professor de hebraico. A missão do pai está na lei. Não é algo que eu vou ver se eu faço. Estava na lei. Né? Obrigação. É obrigação. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. O famoso ouve Israel, tal, aquela coisa toda. E aí no versículo 7 diz assim, ó, ensinarás os teus filhos e delas falará, assentado, né? Falará do quê? Da lei. Sim. Na tua casa, andando pelo caminho e deitando e levantando. Isso é claro que é uma espécie de uma hipérbole, né? Ou seja, em todos os seus movimentos da sua vida, você vai ensinar a criança. Então você pega hoje um talmide, uma criança, você pega um jovem com 12 anos, um judeu. Ele já foi obrigado a decorar a Torá. Sim. Ele cita, ele Sim. recita, de tanto que ele lê e Exato. tal. Aí depois vem toda a questão cultura. Mas aí você pega uma criança hoje de 13 anos, ela não sabe nem quem é Jesus, cara. Por quê? A gente acha também que, como o Ney falou, você paga lá o retiro, a criança vai, ela vai ter um momento de descontração, porque é um momento, mas Sim. não tem Cristo. Então, fica aí também na minha fala um grande alerta para os pais, porque a gente está falando de vazio de uma criança também, então eu acho que assim, quanto mais... Quando você tem muita coisa, dá a sensação que você não tem nada. Você sempre vai procurar... Porque como tudo é fácil, como eu tenho... Por exemplo, quem tem muito dinheiro quer ter mais dinheiro, certo? Quem tem muito brinquedo... Lembra do Pica-Pau, daquele episódio do rapazão grandão, que a mãe dava tudo, só que aí chegou o Pica-Pau e só queria o Pica-Pau e esquecia o resto das coisas. É o Sim. Kiko também. Então, hoje, a criança ela tem tudo. Ela tem tudo, mas ela não se preenche com nada. Então, hoje, por exemplo, na internet, vamos falar da internet, você está falando de vazio. Pais, existe, procura. Eu acho que ainda tá na Netflix. Eu ainda acho que tá. Porque eu acho que eles iam tirar isso aí. Se chama Dilema das Redes Sociais. Isso é muito importante falar. Por quê? Porque eu tenho rede social, todos vocês têm redes sociais, mas eu uso a minha rede social, o momento de descontração e também pro meu trabalho para postar meu serviço, igreja, aquela coisa toda. Mas se a gente não tiver controle disso aqui controla a nossa mente. E eu vou dizer o porquê. Isso aqui está programado, as redes sociais estão programado para tirar você da sua zona de conforto. Por exemplo, o que esse documento... É um documentário, tá? Se chama Dilema das Redes Sociais. Foram pessoas que saíram da Apple, que saíram do Facebook, do Instagram, quando o Instagram ainda não fazia parte do Facebook. Pessoas expertise saíram de lá e fizeram esse documentário. Por quê? Para você construir um aplicativo
de curtição de foto, porque a proposta do, Instagram, do inicial do Instagram era isso, curtir fotos, né? Não era vídeo nem nada, era só foto. Era mais ou menos assim. O algoritmo tinha que entender que as pessoas estavam se conectando. Porque se você postar uma coisa e eu não curtir, e aí você vai falar assim, então pra que eu vou postar se ninguém curte? Vai vendo onde eu vou chegar. Você posta uma coisa, eu não curto, então eu não vou postar mais. Só que aí que o algoritmo, isso aí, só que assim, o algoritmo não é uma inteligência humana. Ele não tem vida própria. Alguém tem que apertar o play. Sim, sim. Você tá entendendo? Sim. Alguém tá lá por trás manipulando o jogo. Sim. Certo? O Ney postou uma foto. O Djalma é amigo do Ney nas redes sociais, o Val também é, o irmão também é. O algoritmo vai lá, o cara vai lá e dá um like, um coraçãozinho pro Ney. Aí o Ney vai lá, olha assim, o Djalma deu um coraçãozinho, então ele gostou da minha foto. Só que eu não fiz isso. Vocês estão entendendo onde eu tô chegando? Sim. Eu não fiz isso, eu não fui lá e dei. Só que o algoritmo, ele faz isso daí justamente por quê? Pra pessoa que postou não ficar sem postar. Então ela vai consumir aquilo ali. E outra, isso vai gerando até uma mente depressiva. Porque, tipo, lembra que quando a gente postava lá no início do Instagram, salvo engano lá, Instagram não, do Facebook, 2010, 2008, meados disso daí, quando você postava uma coisa orgânica, você só postava lá uma foto, quase todos os seus amigos tinham acesso e dava like. Hoje não, porque hoje precisa de um escalonamento, a pessoa precisa, se você quer que a sua foto viralize, você tem que pagar. Hoje virou um negócio. E quando a pessoa não dá um like pra você, você fica triste. Por que a pessoa não tá curtindo a minha foto? Então você posta mais foto. Posta mais foto. Sim. E aí, o robozinho vai lá no meio dos amigos, porque não pode ser uma pessoa aleatória. Quem de você já não recebeu aí no Instagram curtida e like de pessoas, por exemplo, lá da Rússia? Aí você fala assim, nossa, a pessoa tá me seguindo. Não, cara, isso aí é robozinho, que a pessoa nem te conhece. Você nunca postou um vídeo lá na Rússia? Como assim você ganhou um like lá na Rússia? Então, você percebe que as redes sociais também estão fazendo uma forma de chamar a atenção das pessoas para escravizar. Envolvendo, para deixar engajamento, para deixar dependente. Hoje, meu filho fica no celular, quando eu falo pra ele assim, deixa o celular e vai ler a Bíblia. Ele fica com a cara desse tamanho. Por quê? Porque isso aqui consome o cara. Entendeu? E o vazio nasce aí, porque eu tenho muita coisa, mas quando me tira, eu perco as minhas referências, entendeu? Sim, vamos caminhando pro fim aqui. Estamos chegando quase ao final, mas eu preciso trazer duas perguntas ainda aqui. E uma a gente vai fazer em cima disso aí. A gente sabe, eu não tenho muito conhecimento sobre as festas, a não ser a judaica, que a gente estuda as festas do tempo lá dos judeus. Mas hoje a gente tem muitas comemorações no nosso país. Aí eu pergunto para os pastores assim, como a gente devemos lidar com nossas crianças, repetindo mais uma vez, tanto o filho como o neto, com questões de elas participarem dessas festas e, na maioria delas, se fantasiar, igual o Halloween aqui, muitos são fantasiados. Segura só um pouquinho, aí eu vou dar um exemplo aqui. Ele está falando sobre uma manipulação de um ocultismo que a gente não vê, mas que tem esse que o pastor Djalma explicou muito bem. Eu lembro, isso aqui não é idolatria, é porque a gente vem, o pastor Djalma jogava bola, eu joguei muita bola. Então ainda tem isso, tem querendo ou não, o nosso sangue, o DNA foi mudado. Desde tomar cerveja, bebida alcoólica que foi, e ser transformado pela palavra de Deus. Mas a gente acompanhando um jogo de futebol, há uns 2 anos atrás, eu lembro que houve uma manipulação muito grande, em cima de quê? Que todos os clubes de futebol deveriam usar uma tarja, igual o capitão usa no braço, com um símbolo, uma logo de um grupo em que muitos jogadores já evangélicos, inclusive nós vamos trazer um tema depois, eu quero convidar os pastores e vocês que nos acompanham aqui, os jogadores hoje que são evangélicos, jogadores de futebol que vivem no evangelho, que antes, quando eu me converti,
tempos atrás, eles não aceitavam, não tinham uma posição a respeito. Mas isso fica para uma próxima reunião que a gente fizer aqui. Aí o que acontece, pastores? Muitos jogadores, por ser evangélico, não aceitaram colocar e algum deles receberam uma multa. Mas por trás havia uma grande emissora que queria manipular e trazer aquele formato de um grupo, que os irmãos podem até entender hoje qual é o grupo que vem de encontro ao nós evangélicos, e como que os irmãos veem, então. Tantas festas que nossos filhos, nossos netos têm que ir, porque eles não se sentem rejeitados, pastores, quando vê todo mundo ali vestido daquela maneira e seu filho não. É difícil, né? Eita, para nós encerrar agora, Não, é difícil. mas a gente consegue responder, está na Bíblia. Vamos lá, pastor. É difícil aí, porque assim, quando a Bíblia fala assim que tudo que você tem que fazer, você faz para a glória de Deus, e a gente tem que entender que mesmo o cristianismo, ele veio do judaísmo, né? Jesus era judeu. Então, por exemplo, todas as festas do judaísmo eram cultos a Deus e agradecendo a Deus por alguma coisa, né? O Yom Kippur, né? Tabernáculos e essas coisas todas, né? Festa das luzes, né? Então, tudo isso era um culto e agradecendo por uma coisa que o Senhor livrou, o livramento, sempre, né? O Pêssar, né? Que é a Páscoa, né? Aquela comemoração libertou o povo lá do Egito. É sempre cultuando a Deus pela glória de Deus e a presença de Deus. Só que, por exemplo, principalmente aqui no Brasil, a gente tem essas festas, mas essas festas é sempre cultuando um outro Deus, um santo, né? Você tem as festas de julho, né? Que chamam as festas juninas, né? Sim. Que é um culto a Pedro, a Paulo, tal. Halloween, até a nossa Páscoa aí, não tem nada a ver a Páscoa, né? Que a nossa Páscoa é o quê? Coelhinho Já da pensou Páscoa, seu chocolate. neto não poder se vestir de coelhinho, pastor Então, Antônio? se você não vai dar ovo da Páscoa no dia da Páscoa, vai dar o Também, chocolate pro seu sim. filho. Sendo que você poderia trazer para ele e explicar o que é a Páscoa, né? Não é verdade? O que é a Páscoa que foi lá atrás, o que é a Páscoa de hoje. Não, a gente vai lá, a pessoa vai lá, a Páscoa, o que eles fazem? Geralmente reúne todo mundo numa casa, faz churrasco, ovo de Páscoa para todo mundo. O sentido da comércio, Páscoa, né? Então, assim, a pessoa perdeu totalmente aquilo, tudo que fizeram fazer para a glória de Deus, perdemos isso aí, né? E às vezes a gente tem que vigiar, que às vezes até a gente mesmo cai descer nesse ralo aí junto com o povo, né? Exatamente. Né? Eu penso assim, presbítero, a palavra de Deus diz que todas as coisas me são lícitas. O crente, ele tem que ser equilibrado, né? Todas as coisas me são lícitas. A questão mas nem todas me convêm. Por isso que eu falo, buscar o equilíbrio. Porque o Ney falou que o cristianismo saiu de dentro do judaísmo. Fato. O Brasil é uma cultura mixigenada. Então, a gente, dependendo do lugar do mapa que você está no Brasil, você é afetado por uma cultura. Se você está na Bahia, você é afetado por quem? Né? O afro, né? O afro, os bizantinos também, Sim. o catolicismo, o berço ali, né? Certo. Se você está mais pro sul, você é influenciado por quem? A parte Alemanha, aquela coisa toda. Sim, Né? Os Então, europeus, né? exatamente, os europeus. Então, no Brasil, você tem essa miscigenação de cultura. Então, quando você tem uma miscigenação de cultura, uma mistura, você tem vários folclóricos. E aí a gente tem que fazer essa separação. O que é folclórico? Por exemplo, uma festa nordestina. Nada mais é do que? O crente não pode ir numa festa nordestina? Pode. É comidas típicas. Desde que elas não sejam oferecidas a ídolos, tá tudo bem. Então eu vou lá como, sei lá, uma pamonha, uma mandioca, tá tudo bem. Isso daí aliás, o milho é da nossa terra, então não tem esse problema. A grande questão a questão do equilíbrio. Até onde eu posso ir? Até onde eu vou? Até onde eu vou é até onde a palavra de Deus diz que eu tenho que ir. Então, trazendo esse pensamento de todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, então eu tenho que mostrar para o meu filho, mostrar para a membresia da igreja, mostrar para quem estiver perto de mim, para quem eu puder ensinar, que existe um equilíbrio entre o crente, porque senão a gente também ou vai muito a 8 ou muito a 80. Então a gente vai demonizar tudo. Eu acho que a nossa proposta não é essa, né? Então, tipo assim, por exemplo, pastor,
eu sou crente, você tá falando de futebol, né? Exemplo. Pastor, eu sou crente, mas minha filha vai fazer 15 anos. Eu posso dançar com ela? Dependendo da aula que você tiver cristã, uns vão falar que não, outros vão falar que pode. Qual é o equilíbrio disso aí? Porque a Bíblia não vai dar respostinha para essas coisas. Então quer dizer que eu, como pai, não posso dançar uma valsa, que não tá fazendo apologia a crime nenhum, tá? E aí os irmãos me julgam, tá? Não tá fazendo nada, eu tô dançando com a minha filha, uma dança que é algo que é o baile do debutante, né? O que é o debutante? É a criança, quando ela entra na puberdade, que ela sai da criança, essa transição, né? Sim. E agora ela é uma mocinha. Dentro do judaísmo ela deixa de ser uma menina e passa a ser uma mulher. Uma mulher, exatamente. Então existe essa transição. Então eu vou negar essa dança pra minha filha? Agora, eu também não vou pegar e ir numa balada e ficar requebrando até embaixo, tomando cerveja e fazendo carão. Então tem que ter um equilíbrio. A gente tá falando de jogar bola, mais uma vez, dependendo da aula que você tiver, vai ser muito complicado, porque tá na internet para vocês ouvirem aí, um pastor de uma assembleia, não vou dizer qual que é, mas ele falou categoricamente que jogar bola é do diabo. E que o obreiro dele se pegar jogando bola e não tem conversa. Aí eu falo assim, rapaz, onde que a Bíblia diz que não pode jogar bola? A Bíblia fala em parábola, né? Parabola, Sim. né? Mas não fala qual o problema de crente. Tá aí um motivo, se a pessoa joga bola, um motivo, um ambiente interessante para você evangelizar. Você sabia, gente? Olha que interessante. Na igreja que eu faço parte, a Genuína, tem um professor de jiu-jitsu, de luta, de jiu-jitsu, de defesa pessoal. A igreja Genuína de Indaiatuba nasceu dentro de uma academia. Hoje é uma igreja que tem um salão próprio, tal, mas qual era a questão? O mestre se converteu, tá ali ensinando, tá aquela coisa toda ali e falando de Jesus. O mestre, ele é um formador de opinião, as pessoas procuram o mestre. E como ele falava com graça, com vontade de Jesus, o pessoal foi, como é que é a sua igreja? Como assim? Fala mais de Jesus. Foi juntando o povo. Hoje é uma igreja com 50 membros. Certo. A partir do esporte. Como é que eu vou demonizar isso? Então, o crente, o Deus, eu acho que permite também que nós sejamos criteriosos, equilíbrios. Irmãos, nós estamos aqui chegando ao final do podcast, o testemunho hoje, trazendo Halloween em debate, a verdade, a luz da Bíblia aqui sendo revelada aqui para vocês que nos acompanham, você que tem nos esperado. O pastor Djalma, ele é bom, que enquanto ele vai falando, daqui a pouco nós vamos trazer até aquelas igrejas que surgiu. Aqui eu acho que a gente tem até a liberdade. Você já pensou como surgiu a bola de neve, ou então o irmão lá do surfista, né? É o surfista, né? Que tinha, né? Que faleceu, inclusive. Falecido, Mas isso é muito bom. Eu quero aqui só passar para os irmãos aqui se despedir, talvez trazer um posicionamento de encerramento ali dentro desse tema que nós estamos aqui trazendo aos telespectadores e convidar você a se inscrever no canal. Se inscreve aqui nesse canal, abençoa nós, participa conosco aqui também. Vigília Vasos Escolhidos, nós estamos em 3 ou 4 plataformas aí e passando para todos os telespectadores. Talvez você nem evangélico mas o tema de hoje ele vem de encontro tanto para nós evangélicos, como para você não cristão, para abrir a sua mente, sair dessa ignorância, que às vezes a gente se faz de inocente, mas na verdade a gente tem que abrir os nossos olhos e começar a ver a realidade dos portais que a gente está abrindo dentro da nossa própria casa. Eu já quero aqui me despedir aqui, dando um abraço para todo mundo aí, dizer que estou muito feliz em receber aqui o pastor Antônio, pastor Djalma, os dois são professores, muito eu aprendo com eles aqui nessa mesa, vou retornar aí para o pastor Antônio. Agradeço o tempo, né? Agradeço a você que está ouvindo aqui esse podcast, muito importante, coisas às vezes muito, muito relevantes isso que a gente está falando, né? E você que não é cristão, procura se informar às vezes das coisas, sabe? Porque às vezes a gente, às vezes vão deixando coisas para lá, e se deixando levar por algumas coisas que
talvez vai trazer mal para sua casa. Eu tenho certeza que todo mundo vela pela sua família, né? E você que é crente, irmão, você tem que, às vezes, se estruturar melhor dentro da palavra do Senhor para que você possa conduzir a sua família. Quando o Senhor levantou os primeiros lá, que eram os patriarcas, né? Que eram os Abraão, Jacó, esse povo todo aí, é para mostrar para a gente que é o homem, que ele é a estrutura da casa. Então, os pais acho que tem que procurar essas coisas para poder estruturar a sua família. Amém? E que Deus abençoe a todos aí. E muito obrigado mais uma vez. Amém. Eu agradeço a Deus primeiramente, né, por essa oportunidade. É sempre bom, né, falar de Cristo, falar da palavra de Deus. Eu acho que a gente viraria a noite falando aqui, sem problema nenhum, mas o tempo não permite. Agradecer muito mesmo ao nosso irmão, né, por essa oportunidade. E também deixar um recado também, eu acho que agora é uma palavra mais pastoral, né, aos pais. Ore ao Senhor, busque direção, mas ore e não fale assim, se eu sentir no meu coração, não, o coração do homem é enganoso. É o que a Bíblia diz, né? Como o professor disse, no dia 31, muitas pessoas têm 31 de outubro, muitas pessoas têm motivos para comemorar o Halloween. Mas o cristão tem uma boa data para comemorar um marco, acho que um dos mais importantes, né, da história da igreja, né, falando, claro, tem o cisma também no ano de 1054, mas eu acho que para o cristão protestante, o 31 de outubro é muito importante, e as pessoas sabem mais de Halloween, os nossos filhos sabem mais de Halloween do que da Reforma Protestante. Eu participei de uma live de 24 horas falando sobre a Reforma Protestante. É claro, eu falei 2 horas, fomos revezando a importância da Reforma Protestante. E um dos pontos dos pontos que o Agostinho, o Martin Lutero, perdão, defendeu foi só a Escritura, né? Só a Escritura. Então, quando a gente tiver dúvida, quando a gente tiver medo, quando a gente tiver algum tipo de complicador, só a Escritura. Volte para a palavra, não tenha medo de ensinar a igreja, pastor, não tenha medo de ensinar o filho, pai, fale da palavra de Deus, porque nós temos para quem prestar conta. Hebreus vai dizer que o pastor ele vai prestar conta, então a gente tem que tomar esse cuidado e fazer a vontade de Deus, doa quem doer, custe o que custar, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe aqui a presença desses ilustres convidados, pastor Antônio Rosa, pastor Djalma de Jesus. Finalizando aqui, o mais importante do que condenar ou defender é discernir. O Halloween pode ser um espelho que revela o temos de luz ou de trevas entre nós. Que cada cristão viva com sabedoria, amor e discernimento, sendo testemunha fiel à luz da palavra de Deus, que é Cristo Jesus. Esse foi mais um episódio, ou testemunha, com o tema Halloween em Debate. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.